Boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a constituição da história como ciência e o seu caminho no século XIX, até a história no seu campo de renovação com a Escola dos Análises. Bom, vale dizer que o século XIX é considerado o século da história. Até o século XIX, a única fonte histórica considerada pelos historiadores é um documento escrito, de caráter oficial, ou seja, produzidos por outros historiadores ou por autoridades. Essa visão limitada da história ela foi radicalmente modificada a partir do século XX, quando o historiador ampliou suas fontes históricas, seus novos objetos, novos problemas e novas abordagens. Contudo, foi no século XIX que os estudos historiográficos passaram por incríveis mudanças que se estendeu aí até os anos 30 do século XX, com a Escola dos Análises, a Revolução dos Análises. Tais mudanças são creditadas às contribuições trazidas pelo positivismo. O historicismo alemão é considerado a maior contribuição do século XIX em matéria de concepções da natureza do histórico e da identidade da historiografia. A escola que se costumava chamar de positivista é também denominada de escola metódica, por ter como principal preocupação dispor de um método. O marxismo foi a teoria das ciências humanas e que deu à historiografia uma dimensão de maior alcance no campo teórico geral da realidade histórica. Sua influência foi profunda na trajetória das ciências sociais, particularmente desde os anos 30. O materialismo histórico da obra de Marx e Engels se anunciava decisiva por volta dos anos 40 do século XIX. O método da análise marxista de todo processo histórico tem como eixo a dialética. Lembrando que Hegel, positivista, trabalhou também a dialética. E o marxismo pegou a dialética e acrescentou aí a circularidade. A historiografia marxista francesa centrou sua atenção na história do movimento operário, abrindo assim o espaço de muitas variações conhecidas como a designação hoje de história social. A maioria dos historiadores vinculados a essa tendência influenciou tanto a pesquisa histórica concreta quanto a definição do processo histórico e dos fundamentos da disciplina. A inovação historiográfica da segunda metade do século XX são a historiografia marxista, a Escola dos Análises e a historiografia quantitativa. A Escola dos Análises foi o primeiro movimento historiográfico surgido na França durante a primeira metade do século XX, mais precisamente no ano de 1929, conhecido como Revolução dos Análises, que rompeu com a escola metódica e os historiadores procuraram superar os estreitos limites da história nacional. A escola metódica, por sua vez, reivindicou a objetividade como garantia da cientificidade da história. Os análises insistiram sobre a personalidade do historiador. O novo movimento historiográfico foi muito impactante e renovador, colocando em questionamento a historiografia tradicional e apresentando novos e ricos elementos para o conhecimento das sociedades. Bom, essa é a breve trajetória da história como ciência no século XIX. E depois nós vamos ter aí a Revolução dos Análises e com suas 4 gerações, que será abordado em outro momento do curso de vocês, na licenciatura. Era isso que eu tinha para passar. Os textos que vocês vão estudar vão dar mais conteúdo para vocês e vão poder aprofundar nesse momento da constituição histórica da ciência no século XIX. Boa noite e obrigada.